que eles têm estômago frágil, né, tomarem cuidado, porque no confronto de hoje... Ah, manda, pô, Trombinha, manda vídeo aí de você desenhar uns resumão bom. Agora tem que ser um resumo bom, mano. Resumão creme dela creme. De matar membros da própria família, os dois. De um lado, o prodígio do Uchiha, que assassinou todo o clã e se tornou um membro procurado da Akatsuki. O cara que tem mais fã de Naruto, duvido no seu... o mais fanboy. De frente pro brabo Orochimaru. O demônio da areia e quinto Kazekage, Gaara do deserto. Oxe, botou o Gaara no videogame? Ai não, pô. Este poder é para todos os que eu preciso. Esse bagulho na tela do vídeo ou foi no meu monitor, mano? Oh, o vídeo tá alto demais. Vou baixar um pouco. Condições de batalha. Antes de tudo, a gente precisa definir as versões dos personagens que a gente vai estar colocando aqui no ringue, correto? Que é um tanto complicado. Itachi contra alguma doença fatal desconhecida que prejudicava e encurtava o tempo de vida dele. Além disso, depois de tanto ele usar o Mangekyo Sharingan, o Itachi ele já estava quase cego e também não conseguia desviar de ataques que ele normalmente Ele vai botar o Itachi aleijado pra lutar contra o Gaara? Itachi sem doença seria Itachi com dengue. que a gente nunca viu. Então a gente vai usar a versão Edo Tensei. Então, oxi! Todos os atributos restaurados. E ainda vai perder? Não. Calma aí, pô. Calma lá, mano. Itachi com um chakra infinito vai perder pro Gaara. Agora, olha, eu nem sou fanboy. Inclusive, entre os dois, eu amo mais o Gaara, mano. O Gaara é, tipo assim, especial, tá ligado? Mas, cara, não dá, mano. Não dá. Auge dele. Claro, a gente vai desconsiderar a imortalidade, a regeneração e o vigor infinito que o fator infinito foi tirado. Normal. Aqui. Primeiro que esse jutsu nem é do Itachi. Não é dele. É do Shisui. E ele já estava programado. O que ele falou? É Tsukuyomi, é? Que ele falou com outra... Isso, de toda forma, não faria diferença nessa luta. A gente vai considerar a versão do Gaara de cabelo lambido do Boruto. A versão dele em Boruto, né? Beleza, controlando ouros, caralho, né? Nele. E assim, tem chucaquinho, beleza. Essa batalha é algo realmente importante, já que um dos nossos competidores beleza. Pode literalmente controlar mais. Beleza. Seria totalmente injusto pro Itachi colocar os dois pra lutar no meio de um deserto. Então beleza. Seria, por exemplo, injusto pro Gaara colocar os dois pra lutar no meio do oceano. Então esse conflito vai acontecer... Não, negativo, pô. Tem areia lá embaixo do oceano, pô. Então, eu acho que o cara consegue puxar. Areia molhada. Pá, dói mais, né, não? Kotamatsukami e Tsukuyomi são diferentes. E Tsukuyomi são diferentes. O que é o Kotomatsukami, que eu não lembro então, mano? Eu não lembro não da habilidade do Shisui, velho. Lugar fictício. A descrição achava que o Tsukuyomi era do Shisui, então o Tsukuyomi é do Itachi mesmo, né? A gente vai usar vocês veem como eu sou vigião de Naruto, mano. Não, eu sei que é o olho do Shisui, pô, mas eu não lembro como é a habilidade, qual é o efeito, tá ligado? Eu não lembro o que faz. É aquele bagulho que volta, é? Manipula o cara sem ele saber, tá. Pra mim era aquela de voltar no, tipo... Sei lá, viajei. Jurava que tinha uma habilidade que voltava, tipo... Dito isso, agora a gente comparar os poderes desses dois ninjas. Como se fosse um... Poderes e habilidades. Ligado? Um retorno no tempo, como se bugasse a realidade. Tudo que ele faz e tem uma versatilidade muito grande. Com uma quantidade eu tô absurda sequelando de as ideias. Diferente. Entre os poderes dele, a gente tem criação e manipulação de fogo. Criação Amaterasu. E manipulação de água. Beleza, aí são no jutsu normal. Invocação de corvos. Clonagem. Previsão de movimentos. Cópia de técnicas. É interessante. Ilusões. Suzano. Suzano. Pode convocar um humanoide. E tem uma Amaterasu também. Uma medida protetiva em batalha. Mano, por mim, só com a Amaterasu... Com a Amaterasu não, só com o Suzano já era muito ponto pra ganhar do Gaara, tá ligado? Kota Matsukami permite manipular a mente de uma pessoa sem que ela perceba que está sendo controlada. A vítima pensa que está agindo... Ah, isso daí eu lembro. Isso daí eu lembro pra caramba. Lembrei. Tsukuyomi, um Genjutsu... Ah, o Tsukuyomi eu sei. Eu tô ligado. Pode lançar projéteis. Obrigado, valeu, Trombinha. Armas lendárias, o Espeliata e a espada Totsuka. Já o Gaara, pera aí, ele vai poder usar? Itachi, vai poder usar a espada? Espada Totsuka. Vai usar ou não? Não, tira as armas, pô, sem arma, mano. Só jutsu e mão. Projéteis e ainda possui duas armas lendárias. Não. O Espeliata e a espada Totsuka. Ah, isso é nativo Isso é nativo dele? Não, peraí, mas a espada é nativa ou a espada é uma espada? Tipo, a espada é nativa do Suzano do Itachi? Sempre foi nativo? Não era tipo um item ninja não, mano? Não, aí não, pô. Aí, caralho, aí, porra.
O Gaara, entretanto, não tem tanta coisa quanto o Itachi. Só maquiagem. Os poderes dele se baseiam praticamente numa Não, coisa que só. roubado nativo é Manipulação roubado de demais. areia. Ele tem a habilidade Isso daí de é manipular massa. areia de acordo com a vontade dele. É Mas a uma areia também habilidade. se move por conta própria. Graças à vontade da mãe, Carora, o Gaara é protegido por uma defesa de areia automática. Uma areia que se move para proteger ele, independentemente Isso aí, da vontade isso aí do Gaara. counter o Suzano Ele até ainda certo pode ponto. mobilizar Não tem os como queimar oponentes areia, né? para Quer dizer, seguir a areia fica esmagar pegando esse fogo, mas ele pode jogar oponente fora e fazendo você fica um renovando. A força desse Não, esmagamento desculpa, é tão grande que a nenhum osso Materaço. sequer é deixado para trás. Manipulação de vento, manipulação de magnetismo. Ok, vamos agora para a Magnetismo a gente comparação sabe de por alguns quê, dos né? atributos. No Boruto mostrou, eu acho. Se não me engano. Velocidade. A velocidade do Itachi é tanta que ele conseguiu Foi no se mover Boruto ou foi no Shippuden que Gaara controlou metal, acho que foi ouro, sei lá, igual o pai dele? Ou eu tô viajando viajado, né, mano? sem ser detectado por olhos normais. Na real, nem mesmo olhos com Sharingan, que podem prever e acompanhar movimentos rápidos, foram capazes de prever totalmente os Foi no movimentos Shippuden mesmo? extremamente velozes Foi do Itachi. contra Itachi, ele conseguia o bater de maluco frente da com o neva, Sasuke, foi? né? Que era rápido o suficiente Tinha a para render concha. elogios do Deidara. Eu e tô do Goku. viajando, Já o viajado. Gaara tem alguns feitos de velocidade, tendo sido descrito como um shinobi de primeira classe em taijutsu, na novel do Boruto, e demonstrado ótima esquiva na Gaara Iden. Na real, o Gaara já apresentava um alto nível de velocidade corporal desde o clássico, né? Olha o Usando nosso a Garinha aí, ó, substituição olha o de uma nosso brecha de Garinha tempo aí, ó. minúscula que o Rock Lee deu pra ele enquanto atacava o Gaara. Mas o que importa mesmo é a velocidade da areia. Na luta contra o Deidara, ele foi capaz E tem reunir o Gaara ali 25 atrás. segundos de areia suficiente Sou uma pra wiki formar um humana. escudo Tu e o Rômulo, gigantesco mano. Não sei se que vocês cobriu lembram do a vila Rômulo. inteira. Depois disso, a areia dele evoluiu ao ponto de ser capaz de defender o Amaterasu do Sasuke, o que é muito impressionante. Ah, então a gente que o Amaterasu já imagina que simplesmente isso aparece não no corpo do alvo, e o único que foi capaz de desviar dele foi o quarto Hokage Ai. No deserto, a velocidade da areia Mas é porque dele só foi capaz de aparece superar a onde reação pode de ver, todos né? os antigos Tem esse Kages lado. reencarnados. Mesmo que eles estivessem programados Não é que pra aparece reagir todos os dentro do ataques. corpo da pessoa. Mas um dos Só você vê um maiores buraquinho feitos do nariz, de aí você, velocidade pum. de areia do Gaara foi quando ele conseguiu acompanhar e parar o Momoshiki Otsutsuki, que estava avançando em alta velocidade na direção dele. Chakra. O homem tá forte, então, Aqui no eu vou Boruto. analisar não só o chakra, né, como também a estamina e a resistência desses dois. Putz. Se a gente fosse se Fosse basear numa só corrida de em chakra, o Gaara e estamina, ganhava, né? O Itachi estaria numa tremenda desvantagem em relação ao É, Gaara. Mesmo a gente sem a sabe. doença dele, né? O Itachi sempre foi listado como um ninja de baixo Os Uchiha não tem muito chakra, né, mano? A pontuação dele no databook era inferior até mesmo. Ele tem à um do custo de Kakashi consumo Sasuke. automático por causa do Sharingan. Ativou o Sharingan, já tava perdendo 3,5 chakra já. pontos, o Itachi tinha 2,5. E se a gente comparar com a quantidade de chakra que o Gaara tem... O Gaara é um carro mais elétrico e desproporcional, já que o Gaara o... tem 5 pontos em chakra. Mas E a quantidade o definitivamente Itachi é um não quer dizer Mustang, sei lá. qualidade. E isso é algo que o Itachi tem de sobra. Mesmo tendo essa quantidade michuruca de chakra, ele conseguia se manter numa boa em lutas prolongadas. Porque o cara era um Com o prodígio, controle né? refinado que ele tinha, né? Ele podia realizar uma quantidade considerável de técnicas antes de ficar sem energia e ainda assim podia manifestar o Suzano, que é uma massa gigantesca de chakra. Agora, a resistência e vigor do Itachi é uma coisa monstruosa. Mesmo com uma doença grave afetando o vigor dele, o Itachi sobreviveu durante anos só com força de vontade. resistindo por pão pelo e menos água. 3 anos até lutar com o irmão dele. E mesmo na luta contra o irmão, o Itachi abusou do uso do Mangekyo Sharingan, né, que encurtava mais ainda a vida dele. E nos seus últimos instantes, ele conseguiu manter um Suzano, que era equivalente à dor de ter todas as células queimando. Mesmo com o Shukaku tendo sido extraído do corpo dele, o Gaara tem a quantidade de chakra maior do que antes, tendo a pontuação máxima em chakra no databook. Contra o Deidara, ele conseguiu Como assim? Ele tem uma maior quantidade de chakra? Mais que o Naruto também, cara? Não tô criticando porque, né? Ele é um descendente de linhagem de Hokage direto, né? E é mais poderoso que o antecessor. Só que é realmente maior do que o do Naruto, mano? Mais chakra do que o Naruto? mover quantidade enorme de areia por Ah, toda então- a aldeia, ele nem se cansou no processo. Ele foi o único Kage que lutou a guerra inteira, praticamente, tendo enfrentado os Kages reencarnados. O Madara de novo, e o Madara mais uma vez. E mesmo assim, em nenhum momento... É menos ele que o reclamou Naruto, de ah falta tá. de Porque chakra, Naruto é diferente de né, todos o os nome outros, da né? obra já Só falou. parando mesmo 2 vezes. Quando quase foi morto pelo Madara e Olha a cara dos filhos da puta. O Madara é muito bonito, velho. É um personagem bonito pra caralho. O Madara. O Shikamaru, né? Porra, mano. Kakashi também. Caralho, quando mano. caiu no Tsukuyomi infinito. A resistência Fora e o vigor Tobirama, dele esses são personagens assim absurdos. que não estão Mesmo vivos, depois mano. de levar muita porrada... por Bem que o Rock Madara Lee, também tava o cara vivo. se levantou depois da luta com a maior tranquilidade, como se nada tivesse acontecido. Ele também levou explosões do C1 O cara é tipo, já acabou, Jéssica. Naruto não é justo? Deidara,
a queima-roupa. Porra, o cara Não é o só nome sobreviveu, como da também obra, ficou pô. Ele dá pra dizer que ele é o criador do universo, né? Pra tirar a barreira de areia que ele tinha Aí alguém ia criado. falar, como assim o criador do universo? Não, ele é... Cara, é porque, tipo assim, sem ele não teria um universo fictício, né? Porque o universo fictício foi pensado por causa dele, então ele é o criador do universo. A lógica é meio estranha, abstrata, mas ela é real. É tipo a sua consciência sobre a existência do mundo. O mundo só existe porque você reflete sobre ele. Sem a sua reflexão do mundo, logo não existirá mundo, porque se você não existisse, você não pensaria sobre o mundo. Então o mundo não existiria para você. Existe. Em cima da vila. Pegou? Versatilidade. Aqui eu vou analisar não só o número diferente de coisas que cada um pode Eu fazer, acho que em termos de mas sim a versatilidade dos dois é pau a capacidade pau. deles se adequarem às mais diferentes situações. Pau a pau, O pau a Gara, pau. por exemplo, Pau a ele é um pau. gênio estrategista que consegue facilmente se adaptar, né, aos mais diferentes ataques. Briga a longo alcance, briga a curto alcance. Não fica nem um pouco atrás disso. Exato. Ele conseguiu usar um Genjutsu no Kabuto, mesmo que ele fosse virtualmente imune à maioria dos Genjutsu do Itachi. E assim como ele, o Gara também sabe se adequar a técnicas que foram criadas especificamente O pra Itachi derrotar não ele. tem muitas Como habilidades de defesa, longo ele alcance, projetou apesar dele água saber com força muitos vulcânica pra ninjutsu, transformar mas não vale a areia pena ele em usar. concreto e passar pela defesa. E o Gara conseguiu se Porém, defender mesmo ele tem uma assim, defesa se muito adaptando foda à também, né? situação, porque deixou o cara pistola. O Itachi, ele lê, né, as situações com muita rapidez. Mesmo ele Eu não tendo acho, pressão. ó, talvez vocês duvidem de mim, mas eu não acho que o Itachi ganha numa luta à distância do Gara. Tipo, acho que o Itachi não cobre nem metade da distância que o Gara consegue cobrir, tá ligado? Acho que o Gara consegue brigar numa ponta do Brasil com alguém em outra ponta do Brasil, tá ligado? E eu acho que o Itachi não faria algo parecido, não, mano. Assim, eu tô exagerando, tá? Mas eu acho que o Itachi não cobre metade do alcance de ninjutsu do Gara. Curiosidade, o Gara tem o mesmo dublador do Gon clássico. Tô por fora do... Você fala em japonês? Como quando ele descobriu as fraquezas de técnica como o Shibaku Tensei. E também as intenções de um inimigo tão Eu não ardiloso lembro da quanto o dublagem Kabuto do Gon, instante. E o Gara também pensa muito rápido, né? Conseguindo formular estratégias complexas rápido o suficiente para derrotar até mesmo oponentes de nível Kage. Mesmo que o oponente evite olhar nos olhos do Itachi, o Tira pode lançar Genjutsu de qualquer outra parte do corpo dele, inclusive do dedo, prendendo o oponente só com o apontar do dedo. Ele ainda tem a lendária espada de Totsuka que sela eternamente aquele que é perfurado por ela no mundo de ilusões. Já o Gara, mesmo que ele esteja num campo que não há muita areia, ele pode esmagar rochas e outros minerais, criando areia suficiente para fazer uma tsunami. Defesa. Esses dois, eles possuem defesas O dublador BR, excelentes, não lembro, talvez mano. sejam Não todos tem das um defesas parâmetro não de mais comparação. poderosos de todo o anime. O Gara É, os especializado dois nisso, são né? roubadíssimos da Defesa dele defesa, é mas conhecido acho que a do como Itachi ainda vai ser a mais defesa absoluta, forte. E não é à toa. O Por Naruto, causa né, mesmo tendo enfrentado que é terceiro basicamente Haikai o chakra com uma puro, defesa né? forte o suficiente pra enfrentar bijus, disse que o E dono fora da melhor a defesa espada ainda é e Gara, o Naruto espelho que vocês disse. falaram. Mas isso porque o Narutinho não chegou a testemunhar a defesa do Itachi. Acompanhando a espada Totsuka, né, o Itachi ainda tem o espelho de Yata, que é um espelho capaz de defender o Itachi de praticamente qualquer ataque. Nesse O Suzano, quesito, por o si só, é uma Itachi defesa de ganha, tanque, né? tá Mesmo ligado? que ele tenha Pra sido mim, o destruído Itachi pelo período do ganha Sasuke, no ele fez X1, com que o tá? Itachi Eu não deixando levasse bem quase claro. dano Mas nenhum. o Gara A defesa absoluta do Gara não, é absoluta não fica tão realmente atrás, por não. depender Tem da suas vontade qualidades, né? dele. A areia sempre vai proteger ele graças à vontade da mãe do Gara. Isso significa que mesmo ataques surpresas são inúteis contra o Gara quando ele defendeu 5 facas. Mas e o vamos ver aí o soquinho, cadê? Sem nem olhar pra eles enquanto protegia a Mei. A defesa dele é rápida o suficiente pra defender o Amaterasu e resistente o suficiente pra defender a chuva elemental do Super Momoshiki. Ele falar O isso, Gara ainda dito pode isso, o deixar Gara a defesa ganha, eu dele vou ficar ainda muito... mais forte ao esmagar minerais mais duros do solo, né? Criando uma defesa que fez até mesmo o osso mais forte do Kimimaro, cujos ossos normais já eram muito mais resistentes que o aço, virarem picadinho. E ele atualmente pode ainda por cima combinar a defesa que ele tem, regular, com areia metálica e ainda usar a liberação de vento para criar defesas ainda mais poderosas. Só que, como o Itachi pode manipular o elemento água, poderia ganhar uma enorme vantagem contra a defesa do Gara, já que poderia usar a água para comprometer a areia dele. Bem, na verdade não. Mesmo que o Itachi consiga molhar a areia dele, isso não afetaria em nada. Ele usava areia o com Kazekage. sangue, né, mano? O Gara já manipulou a areia Antigamente. molhada em pelo menos 2 situações e isso não fez diferença nenhuma para ele. Na primeira ocasião, ele foi capaz de mobilizar completamente, sabe quem? O fucking Madara. Enquanto na outra ele parou o movimento do fucking Urashiki. 2 oponentes de nível altíssimo. O Itachi, Não dá pra dizer por que o cara outro lado, controla a lama? provavelmente conseguiria desviar de todos os ataques frontais do Gara com o uso do Sharingan e da agilidade que ele tem avançada. Só que o Itachi também não conseguiria se aproximar e quebrar a defesa do Gara. O ninjutsu de longa distância... Não, quebrar a mais defesa eu acho que poderoso do quebraria, Itachi, mas se aproximar e essa não, Nagatama, seria difícil. já foi defendido pelo Gara quando lançado pelo Suzano do Madara. Detalhe, no caso do Madara, ele lançou uma enxurrada dessa técnica. Outro ninjutsu poderoso do Itachi, que seria inútil contra o Gara,
seria o Amaterasu, já que, né, como a gente mostrou, a Areia defendeu ele quando as chamas negras foram usadas pelo Sasuke, que é o melhor usuário delas que o Itachi. Os dois são gênios estrategistas, mestres em análise e pensamento rápido. O Itachi se destacando Isso, aqui, com um passado 5 pontos de sofrido. inteligência no Databook, enquanto o Gaara tem 5. Seria muito difícil pro Gaara superar a capacidade de análise do Itachi e pegar ele de surpresa. Por outro lado, o Itachi também teria dificuldades Pior que é ao tentar verdade, surpreender né? o Mesmo Gaara, que seja dublador, é graças voz à defesa original. absoluta que se move mesmo sem ele É ver o voice ataque dele. actor, né? Entretanto, galera, se o Itachi souber usar a cabeça, ele vai conseguir explorar a fraqueza da defesa do Gaara, que é quando ele usa ela para ataque e fica desprotegido. É como o Deidara observou. Se o Gaara investir os esforços da areia que ele tem em avançar contra o Itachi, o Uchiha poderia fazer uso de uma estratégia de distração, usando um clone para atrair a atenção dos ataques da areia na cabaça, né? E deixando o Gaara sem areia para se proteger. Uma abertura perfeita pro Itachi original selar ele com o Totsuka ou meter Eu o acho Amaterasu. que clone de Como a ninguém gente chega já viu, perto o do Itachi Gaara, se não. clona numa velocidade absurda. Então poderia dar certo. Eu acho que não. Poderia. Isso Eu se não acho fosse que não. o sensor físico do Kazekage. Sempre que ele luta, o Gaara deixa um pouco da areia dele espalhada pelo campo. Com ela espalhada, ele é capaz de sentir todos pelo campo. Com isso, seria quase impossível pro Isso é Itachi muito bom, mano. enganar Isso o é, Gaara e atacar no é segundo sei lá, tipo um Os dois têm Byakugan com estilos Sharingan, muito só que a diferentes. versão Só que assim, embora ninjutsu. o Itachi seja bom em todos os estilos, quem domina a longa distância é o Kazekage. Com certeza, Faz isso daí ataques é grandes verdade. e grande alcance, fora as defesas que não deixariam o Itachi se aproximar com tanta facilidade. E sem conseguir se aproximar, o Itachi não conseguiria usar as principais armas que ele tem, os genjutsu. Técnicas de curto alcance são técnicas que têm um alcance máximo de 5 metros. Todos os genjutsus visuais do Itachi, de acordo com o Databook, são de curta distância. É isso que eu Então, tava seriam querendo saber. inúteis contra Porque, por exemplo, o fator mais forte do Itachi, tirando a defesa contra o Gaara, seria o Genjutsu, né? Mas com o Susanoo, ele consegue se aproximar do Gaara. E ele tem outras habilidades, além do Genjutsu e do Susanoo, né? O Amaterasu eu acho que não entra em quesito contra o Gaara, não seria tão útil. Como já foi dito também, mas é não isso. permitir tal Vamos aproximação. ver o desenrolar, o enredo aí. Completamente o Izanami, né? E nem precisa olhar nos olhos do Uchiha pra lutar. Mas em todo caso, o Itachi pode usar até mesmo o dedo indicador pra lançar as ilusões, o que arruinaria completamente. Mas o a Gaara estratégia do pode Gaara lutar sem de não enxergar olhar nos por olhos. causa da areia, Enfim, mano. galera, depois de tudo isso, o Genjutsu vencedor não dessa é batalha vitória. mortal é... Ah, lá vem. Vai ter uma animaçãozinha com aqueles gráfico de joguinho beat. O Gaara falaria assim? Vocês acham que o Gaara falaria assim? Comenta aí. Eu acho que não. O Itachi até concorda. Ó, tá legal. Tá pra caramba. Mas eu não acho que reflete um combate real entre eles. Nossa, tá muito alto, velho. Você é doido. Ainda tá alto demais. Deixar bem baixinho, gente. Foi mal. Pronto, isso daí, ó. Seria uma forma dele de apelar, né, mano? Essa explosão? Virou o Deidara, foi? Sobrevive ao quê? Pera aí, deixa eu ver o que ele falou ali. Que eu baixei demais. Pera aí, galerinha. Deixa eu voltar, mano. Essa legenda tá mais rápida do que o diálogo do Saiko Sou. Bom, nenhuma pessoa sobreviveria a essa explosão. Tomou Genjutsu, foi? Se eu tiver demorado alguns segundos a mais para ativar meu Susanoo, com certeza teria morrido. Não consigo imaginar que alma poderosa e maligna reviveria alguém como ele. Isso aí que lançou é o quê? E daí que lançou é o quê?
Alguém me explica? Sinto muito, adeus. Um jutsu aleatório do Suzano, todos têm. Ah, beleza. É tipo uma massa de energia, né? E foi isso. Pois é, galera. Gara do deserto, ok. Bora lá. Deixa eu aumentar agora. Precisa apontar pra lançar um genjutsu, mas a pessoa precisa olhar. Vamos ver a explicação pro dedo dele pra safada. cair na ilusão. Mesmo que não seja lançado Tamagama. pelos olhos do Itachi, esse é um genjutsu visual. Naruto olhou pro dedo do Itachi quando caiu na ilusão. Se fosse só o Itachi apontar que a ilusão já tava na pessoa, ele usaria no Kabuto, né? Que tava com a visão intencionalmente obstruída. Dito isso, é quase virtualmente impossível pro Itachi pegar o Gara, já que ele faz ataques a distâncias imensas e somente Vamos ver essa ninjas com explicação velocidades absurdas safadinha. consegue se aproximar. Em terra já é quase impossível pro Itachi se aproximar, mas o Gara ainda pode voar e se cercar numa cúpula de areia, pegando distância até e anulando qualquer chance de contato Ou seja, visual. ao meu ver, ou o Gara foge, certo? E o Itachi perde pelo fator não conseguir cumprir sua missão de matar o Gara, ou a luta se estende e o Itachi ganha antes do chakra dele acabar, porque ele também pode fazer o mesmo, meter o pé, né? Se ele quiser. Porque eu acho que o Gara não ia atrás. E sei lá, velho, eu acho que o Itachi ganharia, mas ele me convence um pouco com esses argumentos, porque a distância é absurda, né? A distância de combate do Gara. O Itachi vira tipo um Kakashi, tá ligado? Lutando contra um Gara. Ou ele morre de doença? É, tem um fator doença, né, também. Diz que as investidas diretas de areia não pegariam Mas o ele Itachi, falou que ele não ia estar mais mas só se doente o e tal, Gara atacasse porque foi literalmente revivido. de frente. E não tem por que ele fazer isso, sendo que ele pode atacar literalmente de todas as direções. E voando. O Gara pode atacar de frente, por cima, por baixo, pelos lados, por trás não importa. O Gara por é todos os basicamente lados. jogador Vamos combinar. de Fortnite. O que o Itachi faria contra uma tsunami de Fazendo areia casinha. várias vezes maior até mesmo que o Suzano dele. É. É verdade que o Gara não Mas tem o Suzano poder tancaria. destrutivo suficiente pra passar pelo Suzano. É, Verdade. isso aí. Mas ele pode simplesmente tirar o Itachi pra fora É. do Suzano, como ele fez com o Madara, né? Ou nem Não, tirar ele lá não de sei, dentro. não sei. Ele pode Por ficar- causa, não sei. Não sei se ele conseguiria tirar o Itachi, mas ele conseguiria segurar o Suzano do Quareia até, tá ligado? Acabar o chakra. Realmente, nesse ponto, não sei. É um ponto de perspectiva. capturar Dá pra dizer que é um o 50-50. Itachi e esmagar ele dentro do Seria uma Suzano. dúvida legal pra Ele só perguntar pegou pro uma criador. garrafa E aí, de irmão, água. quem é que ganha? O Gara já controlou a areia debaixo dos pés das pessoas. Por que ele não poderia fazer o mesmo? Fora que se ele fosse soterrado pelo tsunami de areia, o Suzano não ia servir de nada, né? Com a areia cercando ele em 360 graus. Gara não Pra jogar precisa uma moeda ter e perguntar quem que imediata, ganha. ele passa por baixo dele. Para garantir a vitória, ele ainda poderia fazer uma areia movediça e engolir o Itachi para as profundezas da terra, sem chance de voltar, como o Kimimaro. O Itachi poderia até tentar selar a areia com a Totsuka, mas para isso ele precisaria perfurar as defesas, o que é um trabalho muito difícil. E não, a Totsuka não é uma espada espiritual que atravessa qualquer Vai descobrir matéria. já, O Orochimaru mano, quem é que ganha de sangrou quando verdade. foi perfurado por ela. O estilo de luta favorece completamente o Gara. É verdade que o Itachi é um gênio estrategista, eu sei, mas o Gara também é. Inclusive tendo usado estratégias mais vezes do que o Itachi nas lutas, hein? Gara, né, em especial o Gara atual, é extremamente superior ao Itachi. E a vitória é do quinto Kazekage, Gara do deserto. Bem nerd fã de Naruto. Então, né? Quem é mais foda? Assim, o ser humano mais foda, o ser existente mais foda, é o Gara, tá ligado? Em termos de limite, capacidade e tudo mais. Mas o com o melhor kit é o Itachi, tá ligado? Os dois são prodígio em combate, mas o Gara tem mais atributos, né? Digamos assim, capacidade de chakra, entre outras coisas. Já o Itachi tem um kit muito mais roubado, né? Que é o kit Sharingan dele, é bem escroto, mano. Bem. Vamos perguntar pro ChatGPT? Vê agora. Vamos apelar pro ChatGPT, pô. ChatGPT manja, mano. Tá, vamos lá. Em uma luta direta entre... Peraí, vamos segurar aqui, né? Em uma luta direta entre Gara e Itachi Uchiha, o vencedor mais provável é Itachi. Abaixo está uma análise detalhada com base as habilidades e feitas comparações diretas dentro do universo Naruto. Por que talvez, né, o Nerd não levou isso em consideração? Porque não existia ChatGPT naquela época, né, mano? Então bora lá. Poderes e habilidades, comparação direta. Inteligência e estratégia. Itachi é considerado um dos ninjas mais inteligentes da série. Mestre em batalhas mentais e manipulação com seu Sharingan e Genjutsu. Agora fica a dúvida... Quem é mais foda? Vai sair um vídeo, ou já saiu um vídeo do Shikamaru. Inteligência e estratégia.
Itachi ou Shikamaru, porque Itachi realmente tem que prever um pouco o futuro, né? Dá pra gente botar Kabuto aí na lista também de quem é mais inteligente. Não de quem é mais forte, galera. Foda-se o Kid, foda-se quem ganhou de quem. É quem vocês acham mais inteligente, tá ligado? Se fosse, sei lá, mano, botar uma estratégia em funcionamento com pessoas normais, com ninjas normais, quem seria o melhor general, tá ligado? Pensa assim, como general. Vamos lá, Gara. Também é inteligente, mas sua abordagem é mais direta e defensiva, baseada em sua areia automática e manipulação de terreno. Eu acho que ele deu uma puxada de saco pro Itachi, né? Em inteligência. Vantagem, Itachi. Genjutsu. Porra, mas aí é foda, pô. Não dá pra botar Genjutsu no... Aqui o parâmetro que ele tá usando eu não gostei, tá ligado? Não gostei, tá ligado? Mas bora lá. Genjutsu e ilusões. Itachi é um dos maiores usuários de Genjutsu da série. Seu Tsukuyomi é um dos mais poderosos, podendo paralisar o inimigo em uma ilusão de tortura que dura milênio na mente, mas apenas segundos no mundo real. Gara não tem resistência especial Genjutsu. Ele poderia ser pego facilmente se não evitar contato visual. Vantagem. Itachi decisiva, né? Defesa. Gara possui uma das melhores defesas naturais com sua areia automática e escudo de areia capaz de parar ataques físicos até alguns jutsus do alto nível. No entanto, Itachi pode usar Amaterasu, chamas negras que queima tudo e não pode ser apagada. Mas você tem que ver que a areia são grãos separados, né, mano? Então aí já não é um ponto. Aqui, vantagem, ele falou Gara na defesa, mas Itachi contramedidas com Amaterasu. Não tem contramedidas com Amaterasu. Não tem. Isso daí eu não considero, né? Vocês podem comentar aí o que, é que vocês acham. Ataque. Gara controla grandes volumes de areia e pode esmagar o oponente ou criar ataques massivos com... Sabaku Taisou, né? Só que ele não tá levando em consideração a distância. Itachi tem acesso a Amaterasu, Susanoo com espadas de Totsuka, selamento instantâneo, e o Yato no Kagami, que bloqueia qualquer ataque. Seu sinal ofensivo é mais letal. Itachi. Susanoo completo. Itachi pode usar Susanoo com espadas Totsukoka, selamento espiritual instantâneo, e o Yata Kagami, escudo absoluto. Gara já teve dificuldade em enfrentar os usuários de Susanoo incompleto como Madara. E provavelmente não conseguiria atravessar o Susanoo completo do Itachi. Vantagem, Itachi. Conclusão. Embora Gara tenha defesas excepcionais e grandes controle de areia, Itachi possui ferramentas para anular essa vantagem com Genjutsu, que o Gara não resistiria, Amaterasu, que supera a defesa física, Susanoo com habilidade divina, selamento, mais defesas perfeitas. Resumo final, Itachi vence com alta probabilidade, especialmente se usar Genjutsu logo no início. A única chance do Gara vencer é se manter uma grande distância e usar ataques massivos de areia sem contato visual, o que é improvável contra a estratégia do Itachi. Quer que eu simule uma luta detalhada entre os dois? Não, vai. Isso daí seria legal, mas não. Vocês podem brincar com isso depois. Mas eu vou levantar aqui uma consideração. Vamos lá. Algumas considerações. E o ChatGPT também tem esse porém, né? Se ele entender que você quer que um ganhe, ele vai focar no que ele acha que você quer que ganhe. Mas eu só tô dando pontos, né? Aqui ele criou um sistema de porcentagem. Conclusão final, resultado ajustado. Versão do Gara Boruto versus Itachi Shippuden. 55% de chance do Gara vencer, caso consiga evitar o Tsukuyomi e resistir até o desgaste do Itachi. 45% pro Itachi, caso consiga usar Genjutsu ou Tatsuka no momento certo. Resultado, luta extremamente equilibrada, Gara vence por superioridade de terreno, resistência e defesa adaptada ao estilo do Itachi. Mas uma falha tática pode ser fatal contra um gênio como Itachi. Isso daí é verdade, mano. Ele mudou de ideia, né? Mas eu acho que é porque ele acha que eu quero que o Gara ganhe. Eu nem vou apresentar o fator mais distância, porque eu falei, mano, reflita realmente sobre a distância de combate do Gara, levando em consideração a luta dele contra o Madara e as lutas dele no Boruto, que eu não vi, e a luta dele contra o Deidara, né? Porque ele lutou com uma distância absurda. Tipo assim, ao meu ver, depois do Sasuke vencer do Deidara, eu não duvido nada que é possível ganhar de alguém que pega a distância. Porque o Deidara não era pra perder pro Sasuke nem fudendo pelo fator distância e dano em área, tá ligado? Mas o Sasuke ganhou, então que se foda, tá ligado? Então é isso, eu acho que o Itachi ganharia assim do Gara. Porém, existem pontos que fazem com que o Gara não seja tão fraco. Você que está vendo esse vídeo, diga aí o que vocês acham. A galera do chat aqui. Quem que a galera do chat acha que ganharia? Fala aí, rapaziada.